Olá, sou Angelita e juntamente com meu grupo composto por Caroline, Mirelle, Sueli e Yara, vamos apresentar sobre doenças infecciosas de transmissão vertical. Vamos começar abordando sobre o tema de sífilis. A sífilis é uma doença bacteriana, sistêmica, crônica, mas é importante a gente lembrar que ela é curável. Ela apresenta uma ampla gama de sinais e sintomas. E se ela não for tratada, ela pode evoluir para os estágios de maior gravidade, como nós vamos ver. Ela é causada pelo Treponema pallidum, que é uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas. Muito bem, nesse slide nós podemos perceber o crescente aumento da taxa de detecção da sífilis, tanto na sífilis adquirida, que é essa em azul, quanto na sífilis na gestante, que é alaranjada, e também a congênita, que é vermelha, demonstrando assim uma das grandes importâncias de estudar sobre esse assunto. A sífilis ela pode ser classificada de acordo com o tempo, que seria em recente, que é com menos de 2 anos de evolução, pertence a ela a sífilis primária, secundária e latente recente, e a tardia, que seria com mais de 2 anos de evolução, pertence a ela a latente tardia e a terciária. Em relação à transmissibilidade, ela pode ocorrer em qualquer um desses estágios. No entanto, é muito mais comum, muito mais prevalente acontecer no estágio da sífilis recente. Isso porque tem uma maior multiplicação dos patógenos nesse período e as lesões também são ricas em treponemas. Então, a transmissão ela pode ser feita através da forma sexual, que seria a adquirida, a de forma vertical, que é a congênita, que se dá através da placenta ou pelo canal de parto, se a mãe tem alguma lesão nesse local. E por último, por transfusão sanguínea, mas essa é mais rara por conta da segurança dos hemocentros. Em relação ao quadro clínico da sífilis, nós já estudamos isso anteriormente no ciclo básico várias vezes, então eu vou só relembrar. Que seria dividido em sífilis primária, secundária, latente e a terciária. O que nós temos que lembrar também é que a latente ela é subdividida em latente recente, que é com menos de 1 ano da infecção, e a latente tardia, que é com mais de 1 ano de infecção. Isso vai ser importante para o tratamento, que eu vou falar posteriormente. Aqui nesse slide, ele demonstra os principais quadros clínicos de cada estágio da sífilis. O primeiro é o cancro duro, que pertence à sífilis primária, que é o local de entrada da bactéria no organismo, que geralmente é uma lesão única, indolor, com a base endurecida e com o fundo limpo. Esses dois últimos dá para ver na imagem. Já a segunda imagem seria da sífilis secundária, que é um dos principais e mais característicos do quadro clínico, que essas lesões temos palmoplantares, que são nas palmas das mãos e das plantas dos pés. E se o paciente não for diagnosticado e iniciar o tratamento, ele pode evoluir para a sífilis terciária, que um desses exemplos está nessa última imagem, que seria a goma sifilítica. Mas também tem outros quadros clínicos que podem abranger outros órgãos-alvo. Muito bem, em relação aos testes diagnósticos, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, que seriam os exames diretos da sífilis, que vão detectar o próprio treponema nas lesões, e os testes imunológicos, que vão detectar os anticorpos, específicos ou não. Aqui a gente vai entrar na tabela de baixo, que seriam os testes imunológicos, esses são os mais importantes, os mais realizados. Eles são divididos em não treponêmicos e treponêmicos. Os não treponêmicos, eles vão identificar os anticorpos não específicos contra a sífilis. E eles são muito importantes tanto para o diagnóstico, tanto para o monitoramento da resposta ao tratamento. Isso porque eles podem ser quantitativos, ou seja, eles podem ser medidos o nível de anticorpos e expressados em títulos, como que é esse que está aqui no slide. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16. Então, a gente vai conseguir quantificar a quantidade de anticorpos através dos títulos. Então, se o paciente fez o tratamento adequado, isso tem que cair. Então, a gente consegue monitorar. Já os testes treponêmicos, eles detectam os anticorpos específicos e eles são os primeiros a se tornarem positivos. No entanto, eles vão permanecer positivos por um longo período de tempo, às vezes até pela vida inteira. E por isso que eles não são tão importantes para o monitoramento, é muito mais só para o diagnóstico, não tem como monitorar. E os exemplos são, dos testes não treponêmicos, é o VDRL, que é o que mais utilizamos, e os testes treponêmicos é o teste rápido e também o FTABS. Segundo o protocolo de 2019 pelo Ministério da Saúde, para realizar o diagnóstico de sífilis, o paciente ele tem que ter um teste treponêmico reagente e um teste não treponêmico reagente, ou seja, os 2 reagentes confirmam o diagnóstico. Porém, na gestante, é um pouco diferente, porque se ela tiver um resultado positivo, um resultado reagente, independente de qual seja,
o treponêmico ou não treponêmico, ela já vai iniciar o tratamento imediatamente, sem precisar aguardar o resultado do outro teste. Muito bem, mas qual o exame que nós temos que solicitar para a nossa paciente gestante? Bem, até 2019, pelo Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis de 2016, tanto faz qual exame começar, pelo treponêmico ou não treponêmico, ia depender do serviço local, da infraestrutura do laboratório, ou seja, ia depender do serviço. No entanto, a partir de 2019, ou seja, do ano passado, pelo protocolo clínico, eles já indicam, sempre que possível, começar pelo teste treponêmico, ou seja, pelo teste rápido, o FT-ABS. Essa foi uma das diferenças, mas a gente tem que notar que não é obrigatório. Eles indicam, sendo que é mais sensível, porque é mais sensível o fluxo de diagnóstico iniciando pelo teste treponêmico. E quando que nós vamos solicitar esses exames? Na primeira consulta do pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, a partir da 28ª semana, no parto ou aborto, independente de ter realizado ou não os exames anteriormente, e também nos casos de exposição ao risco ou de violência sexual. Muito bem, agora nós chegamos nos slides mais importantes dessa aula de sífilis, e que resume muito bem tudo que eu já falei até agora. Vamos tentar acompanhar. Bem, aqui em roxinho a gente tem o quê? As situações em que o teste de sífilis é indicado para a gestante, ou seja, são esses em azul que eu acabei de falar, na primeira consulta, no terceiro trimestre, no parto ou aborto e na exposição ao risco. Muito bem. Seguindo, a gente viu em azulzinho mais claro, se um teste deu reagente, o que nós temos que fazer? Aquilo que eu já falei para vocês, ou seja, iniciar imediatamente o tratamento para sífilis, que a gente vai ver daqui a pouco, mas já vou adiantar, ou seja, a primeira dose de bezetacil. Depois a gente faz o quê? Colhe o VDRL, o que eu também já falei para vocês, porque nesse caso desse fluxograma, a paciente ela foi diagnosticada através do teste rápido. Então, a gente já solicita o VDRL para ela. Lembra que é para a gente avaliar a titulação dessa paciente, para monitorar o tratamento. E depois a gente faz o quê? Ainda nesse quadradinho primeiro vermelho, que é muito importante, que é testar e tratar o parceiro sexual, que a gente vai ver nessa aula também. Muito bem. Isso tudo é na primeira consulta dessa paciente, que veio positivo. Depois a gente vai solicitar o VDRL e vamos ver o que vai acontecer. Caso venha positivo, a gente vai seguir pelo braço de cima ali, no quadradinho de vermelho de cima. A gente vai fazer o quê? Completar o tratamento dessa paciente, conforme o estágio clínico que ela vai estar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vai realizar um monitoramento, ou seja, vai fazer o VDRL todo mês dessa paciente. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, a gente tem que fazer a notificação, porque sífilis na gestante é uma doença de notificação compulsória. Muito bem, caso venha negativo, a gente vai seguir ali para o bracinho de baixo. Ou seja, a gente vai repetir a testagem conforme necessidade, que são esses quadradinhos azuis ali no início. Não vou falar de novo, mas está ali para ver. Ou, se mantém a suspeita, a gente vai repetir após 30 dias. Então, esse é um fluxograma que eu considero um dos mais importantes, porque resume muito bem. Então, se você entendeu esse fluxograma, você já consegue diagnosticar a paciente certinho. Bem, em relação ao tratamento, ele é dividido de acordo com o estágio da sífilis no paciente. Se for a sífilis recente, ela vai ser aplicada a penicilina bizantina, 2,4 milhões de unidades, em dose única. Já se for na sífilis tardia, é aplicado esse mesmo tratamento, só que por semana durante 3 semanas. É importante lembrar também que o intervalo de aplicação das doses não pode ser maior que 14 dias. Se for maior que 14 dias, tem que iniciar o tratamento todo novamente. E uma particularidade é que na gestante, o ideal realmente é ela usar bezetacil, porque vai tratar tanto ela quanto o feto e vai evitar a sífilis congênita na criança. Após a primeira dose de penicilina, o paciente pode apresentar essa reação, e que vai piorar o quadro clínico atual dele, com o aumento das lesões cutâneas, com dor, com prurido, com febre, autarquia, até mesmo mal-estar. Mas a gente tem que lembrar o paciente que essa é uma reação normal e por conta das partículas liberadas pela espiroqueta na corrente sanguínea. Então, nós temos que lembrar o paciente que essa é reação normal e que não configura uma alergia à penicilina e que ela vai regredir espontaneamente após 12 a 24 horas.
Nunca se está diante de apenas um caso de sífilis. Sempre são pelo menos 2 pessoas infectadas. Muitas vezes se trata de uma corrente sexual infectada. Bem, essa frase eu retirei do protocolo clínico de 2019 e ela retrata muito bem o que eu quero passar para vocês agora. Que o quê? A gestante, quando ela está infectada, geralmente ela não está infectada sozinha. Tem sempre um parceiro sexual por trás. É por isso que nós não podemos esquecer de testar esse parceiro e também nesse protocolo ele fala que, independente do resultado, você tem que aplicar para ele uma dose de bezetacil. E se o resultado vier positivo, aí você faz o tratamento conforme a diretriz que eu já falei, da sífilis adquirida no adulto. Bem, o monitoramento após o tratamento da gestante, ela é feita todo mês, com um teste não treponêmico. Ou seja, no nosso meio mais utilizado o VDRL. Então, se você pede VDRL, você vai continuar pedindo todo mês VDRL, para você comparar um exame com o outro. Não adianta você pedir uma vez o VDRL, outra vez o TRUST, então não adianta. Então, tem que ser toda vez com o mesmo método diagnóstico. Tá. E a gente vai classificar essa paciente com a resposta imunológica adequada ou com os critérios de retratamento. Muito bem, a resposta imunológica adequada, ela tem que mostrar, através dos exames que você vai pedir todo mês, a diminuição da titulação em 2 diluições dentro de 3 meses ou em 4 diluições dentro de 6 meses após o tratamento. Se a paciente apresenta esses, ok, resposta imunológica adequada, fez o tratamento certinho. Só que aqui a gente tem que ter um parênteses aqui que eu vou falar para vocês. Se a paciente apresenta um título muito baixo, seja 1/4, 1/1, até mesmo 1/8, dependendo da literatura, 1 ano após o tratamento, e ela não teve uma nova exposição ao risco, isso é considerada uma cicatriz sorológica e não indica falha terapêutica. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Muito bem, já os critérios de retratamento, eles incluem uma não redução da titulação em 2 diluições, aqui eles até estendem o intervalo de 6 meses para sífilis recente e de 12 meses para sífilis tardia, ou o aumento de titulação em 2 diluições em qualquer momento. Aumentou a titulação em 2, independente do período, é considerado critério de retratamento. Ou também a persistência dos sinais e sintomas de sífilis, também em qualquer momento. Se o paciente apresenta qualquer uma dessas características, a gente tem que iniciar uma investigação para neurosífilis, que é feita através da punção lombar, e também indicar o retratamento dessa paciente com 3 doses de penicilina, 2,4 milhões de unidade, uma vez por semana, por 3 semanas. Muito bem, e quando que eu vou considerar um tratamento adequado da gestante? O tratamento adequado da gestante, ele tem que ser com o uso da penicilina bezatina, tem que ser até 30 dias antes do parto, tem que ser de acordo com o estágio clínico que a paciente está, tem que respeitar as doses, tem que também reavaliar a paciente quanto ao risco de reinfecção e também a paciente tem que apresentar uma resposta imunológica adequada, que é aquela que eu acabei de falar no slide anterior. Eu quis trazer esse slide para vocês verem os motivos que a gente tem que fazer, tem que dar para essa gestante para ela continuar a fazer o tratamento adequado. Porque só quem tomou uma dose de bezetacil sabe o quanto é dolorido. E realmente, se a paciente não está motivada para realizar o tratamento adequado, ela não vai realizar. Então, a gente tem que indicar para a paciente o porquê que ela deve realizar esse tratamento. Então, a gente vai citar para ela que 40% das gestações, se não for tratado, vai resultar em aborto espontâneo. 11% pode resultar em morte fetal, 13% em prematuridade, baixo peso ao nascer, 70% a 100% dos recém-nascidos que a mãe não for tratada vai ter infecção congênita, sendo que 20% já vão apresentar algum sinal ao nascer. Então, esses são realmente números muito grandes. E se a paciente for tratada adequadamente, o risco do neném ter infecção congênita é apenas de 1 a 2%. Então, nós, além de indicarmos o tratamento, a gente tem que convencer a paciente de que esse é o melhor tratamento e que ela tem que fazer, e o porquê que ela tem que fazer. Esse também é um dos nossos papéis. Então, é isso que eu quis trazer para vocês sobre sífilis. Espero que tenham aproveitado.
Olá, tudo bem? Meu nome é Yara Vinhé e eu vou falar um pouquinho sobre o Zika vírus. Zika vírus é um arbovírus pertencente ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae e é transmitido comumente por mosquitos do gênero Aedes. Um pouquinho da sua história. Ele adquiriu esse nome porque foi encontrado na floresta de Zika a infecção em macacos rhesus, na Uganda, em 1947. Houve o primeiro caso em humano em 1954, na Nigéria. Em 2007 a 2007 ocorreu a primeira epidemia. Aí em 2013 ocorreram outros picos esporádicos. A importância dessa trajetória, que eu quero falar da história, é que houve mutações genéticas originando duas classes de vírus, uma asiática e outra africana. E essas mutações foram responsáveis pela aquisição do perfil patogênico que vai associar, de forma direta ou indireta, o Zika vírus com a ocorrência de danos ao sistema nervoso central dos fetos humanos, que é justamente o que a gente viu em 2015 no Brasil, na região Nordeste, pela epidemia da linhagem africana do vírus, uma associação de microcefalia e aumento de síndrome de Guillain-Barré e encefalite nas pessoas acometidas por essa infecção. No quesito transmissão, o modo mais importante é por meio da picada do mosquito do gênero Aedes, que é o mesmo transmissor do vírus da dengue e da chikungunya. Mas, sobre o ponto de vista da ginecologia e obstetrícia, a preocupação maior se dá pela transmissão vertical, justamente devido ao risco de microcefalia dominar o cenário dessas preocupações, seguido de outras possíveis lesões cerebrais e oculares graves. Além disso, foi confirmada a presença do Zika vírus tanto na urina, quanto no leite materno, quanto na saliva e quanto no sêmen, o que coloca como possibilidade de transmissão a transmissão por via sexual. No entanto, ainda não é possível quantificar ou qualificar os riscos desses fluidos como veículos efetivos na transmissão da infecção. É importante relatar que também a Febrasgo orienta que a amamentação não deve ser suspensa, mesmo em puérperas infectadas pelo Zika vírus. Já no diagnóstico, a maioria é assintomática, cerca de 80%, e os 20% restantes nós vamos poder diagnosticá-las de forma clínica e laboratorial. No diagnóstico clínico na gestante, ela é uma doença febril aguda e autolimitada na maioria dos casos. Então, ela cursa com uma febre baixa, menor que 38,5 graus Celsius, ou a febril, e essa febre baixa normalmente tem uma duração de 1 a 2 dias. O marcador clínico, por ser o mais prevalente e o mais importante para a gente na conduta, é o exantema pruriginoso, que vai ter uma duração média de 2 a 7 dias. Além disso, pode ter dor muscular leve, dor e edema em articulações de intensidade leve a moderada e uma conjuntivite não purulenta, que é observada em grande parte dos casos, cerca de 50 a 90% dos casos. Além disso, na anamnese é de fundamental importância a gente adquirir informações sobre causas gerais de exantema, como intoxicação exógena, alergias a medicamentos ou outras substâncias alergênicas e outras arboviroses, devido a esse quadro exantemático mais acentuado. No diagnóstico clínico do feto e do RN, vou abordar primeiro do feto, que é dividido em primeiro trimestre, que possui uma maior gravidade de malformações, dentre eles microcefalia, atrofia cerebral, calcificações intracranianas, ventriculomegalias e agenesia cerebelar. Já no segundo e terceiro trimestre, ele não é tão significativo essa gravidade de malformações, mas é importante lembrar que é nesse período que a gente pode identificar a microcefalia durante o pré-natal pela ultrassonografia. Além disso, crianças infectadas podem adquirir um diagnóstico clínico devido a defeitos visuais ou auditivos, convulsões, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, um comprometimento cognitivo ou até uma paralisia cerebral. Além disso, existe uma síndrome chamada síndrome da Zika vírus congênita, que vai ser uma associação de múltiplas malformações, entre elas microcefalia, atrofia cerebral, ventriculomegalia, hidranencefalia, calcificações cerebrais, ausência de corpo caloso, lisencefalia, que é uma malformação de tipo encéfalo liso no córtex cerebral, que está associada a paquidiria, que seria menos indentações contorcidas, normais na superfície do encéfalo, hidropsia fetal, anidramnia e restrição do crescimento intrauterino. Sobre a microcefalia, ela é uma disrupção do desenvolvimento neurológico. Nós vamos conseguir dar esse diagnóstico de acordo com a medida do perímetro craniano do feto, ou RN, que é dado por 2 desvios padrões abaixo do limite de normalidade para a idade gestacional e para o sexo. Tem uma classificação que eles separam em microcefalia leve, que seria 2 a 3 desvios padrões abaixo da média, e microcefalia grave, que seria mais de 3 desvios padrões abaixo da média.
Sobre a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença um tanto quanto incomum do sistema nervoso, onde o próprio sistema imunológico ataca as células nervosas da pessoa e vai cursar com fraqueza muscular, por vezes paralisia. Vários países que tiveram surtos de Zika relataram aumentos das pessoas com essa síndrome, e o Centers for Disease Control and Prevention sugere que a síndrome de Guillain-Barré está fortemente associada ao Zika, porém apenas uma pequena quantidade de pessoas que vão conseguir contrair a síndrome de Guillain-Barré. Os sintomas predominantes: fraqueza muscular e paralisia dos músculos, em casos mais extremos pode afetar a musculatura respiratória, e esses sintomas podem durar de semanas a meses. E a maioria das pessoas se recupera totalmente da síndrome, poucas sofrem alguns danos permanentes e menos ainda pessoas morrem da síndrome de Guillain-Barré. No slide eu quis trazer uma tabela com os diagnósticos diferenciais que seriam as outras arboviroses, seria dengue e chikungunya. É interessante procurar, se quiser eu vou deixar disponível a tabela para você dar uma olhada e ver que nele traz todos os sinais e sintomas de uma arbovirose e o que vai ser mais característico em cada um. E aí entra os sinais e sintomas que eu falei no diagnóstico clínico. Na Zika vírus seria febre baixa, a manifestação clínica mais importante seria o exantema, a conjuntivite não purulenta e o acometimento neurológico, que seriam mais típicos da Zika. O diagnóstico laboratorial, o exame de eleição é o RT-PCR do RNA do Zika vírus. Ele vai tentar detectar o RNA viral, isso com período máximo de até 7 dias após o início dos sintomas, preferencialmente no 5º dia. Mas esse exame também pode ser realizado na urina com data máxima de 11 dias. Além desse, a gente pode solicitar o teste MEC-ELISA, que seria uma aferição de anticorpos em larga escala, porém ele tem uma disponibilidade limitada. Ele é prioritário para gestantes com história de doença exantemática ou um diagnóstico de microcefalia sem história de infecção do Zika vírus. Ele é realizado fora do período ideal da coleta do RT-PCR porém ele possui uma baixa especificidade para o Zika vírus, então ele requer cuidados nessa avaliação dos resultados, devido à possibilidade de reações cruzadas com outras arboviroses. Além disso, podemos solicitar hemograma para diferenciação de infecção virótica com a infecção bacteriana e realização de contagem de plaquetas, que vai informar sobre o risco de episódios hemorrágicos. Podemos solicitar o NS1 como diagnóstico diferencial para a infecção da dengue e devemos solicitar a sorologia para sífilis, toxoplasmose, herpes tipo 2, rubéola e citomegalovírus, porque nós sabemos que também são causas de exantema. É importante lembrar que não tem necessidade de alterar a rotina laboratorial habitual de cada serviço pré-natal e caso se detectar positivo para essas gestantes, nós devemos referenciar para o pré-natal de alto risco. Chegamos ao slide mais importante, que seria as condutas, e é válido lembrar que nós dividimos as condutas para 4 tipos de grupos. O primeiro grupo seriam gestantes sem manifestações clínicas relacionadas ao Zika vírus. A prioridade absoluta, tanto para esse grupo quanto para todos os outros, é a profilaxia. Como que a gente vai realizar? Por medidas de barreira, o uso de telas, mosquiteiros, roupas que vão proteger o máximo da superfície corporal, além de medidas de combate ao vetor, uso de repelentes para gestantes à base de cardina, udite ou IR3535. E no caso daquela questão da transmissão sexual, aqui eles falam sobre a abstinência ou uso de preservativos durante a relação sexual. Isso no período de infecção do parceiro. Porém, tem controvérsias porque não sabe as dimensões desse risco e nem a exatidão da duração do vírus no sêmen. Nesse período, realizamos exames complementares da rotina de pré-natal, não tem uma indicação de triagem universal da infecção. Aí tem a questão do ultrassom, segundo o Ministério da Saúde, você vai seguir nenhum, não é recomendado nenhum, e a febrasga é um mínimo 3. A vacinação vai ser conforme o calendário preconizado, o parto não tem indicação para cesariana, por estar infectada pelo Zika vírus, então ele vai ser normal, e a amamentação natural livre demanda. O segundo grupo são gestantes com histórias pregressas sugestivas de infecção, mas sem manifestações clínicas no momento. Elas vão seguir as mesmas orientações da gestante do grupo 1, seria sem manifestação clínica, quanto à profilaxia, quanto à vacinação, rotina de pré-natal, parto e amamentação. Os exames complementares elas vão seguir a rotina de pré-natal, mas na Febrasgo ela traz que pode solicitar o RT-PCR, apesar de haver poucas chances de ajudar no diagnóstico, isso devido ao melhor resultado ser no 5º dia sintomático. No terceiro grupo, são gestantes com exantemas, que é o nosso foco principal. Vão seguir as mesmas orientações do grupo 1, quanto à profilaxia, vacinação, rotina pré-natal, parto e amamentação,
Mas nos exames complementares, aqui nós devemos solicitar o RT-PCR, com todas aquelas indicações de dias e tudo mais. Devemos solicitar também sorologias, testes rápidos ou marcadores específicos para dengue, chikungunya, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes e parvovírus, porque são doenças que cursam com o exantema. Além disso, ela não demanda hospitalização, mas se houver necessidade de internação, normalmente vai ser até o 7º dia dos sintomas, e a gente vai ter que dar suporte e evitar a disseminação desse vírus no hospital, como uso de telas, proteção da pele da paciente e uso de repelentes. Quanto ao tratamento, não se conhece a medicação específica para o combate de Zika vírus, então a gente vai fazer controle dos sintomas. Se ela tiver febre ou dor, vai aplicar antitérmicos ou analgésicos, o mais indicado é o paracetamol. Lembrar de evitar o uso de AS ou outros AINES. Se houver um purido intenso, lançar mão de hidroxizina, lembrando que o efeito adverso seria sonolência, mas existe a possibilidade de loratadina e cetirizina, que é não sedativo. A ingestão hídrica deve ser estimulada juntamente com o repouso durante o período de infecção. Vale lembrar que nós devemos referenciar essa gestante com exantema para o pré-natal de alto risco. Porém, se a gente não conseguir referenciar, a gente pode dar o segmento na atenção básica mesmo, mas a gente deve garantir que ela vai ter um ultrassom mensal até o nascimento. Isso com o objetivo de identificar ou afastar algum comprometimento fetal. E se for comprovado um comprometimento fetal, a gente deve encaminhar para um nível de maior complexidade, conforme o fluxo de cada UBS. As consultas vão ser rotina de gravidez de risco habitual, se não for diagnosticado nenhuma alteração, e o parto, mesmo com infecção aguda de Zika vírus, não tem nenhuma confirmação sobre a necessidade de outra via de parto, então ela vai continuar sendo normal. Vale lembrar, se ela estiver infectada no momento do parto pelo Zika vírus, a gente tem que cuidar do controle da hipertermia, cuidados com processos anestésicos de condução, por exemplo, se plaquetopenia, e se a infecção já estiver resolvida, manter os cuidados habituais, mas preocupação com a vitalidade fetal e a amamentação natural livre demanda. O grupo 4 são gestantes com complicação fetal, no caso mais importante para a gente, microcefalia. Nós devemos garantir como primeira medida confirmar o diagnóstico dessa microcefalia e devemos encaminhar essa paciente para o pré-natal de alto risco. No pré-natal dela vão seguir protocolos de cada serviço, não tem uma diferença ou especificidade. O importante é a vitalidade fetal, mas podemos aconselhar alguns outros serviços, como o serviço de genética, porque algumas microcefalias podem ser de causas cromossômicas. Devemos garantir o apoio psicoterápico para as mães e toda essa família envolvida com esse agravo de saúde, isso durante o pré-natal e após o nascimento. Além disso, se a gente verificar que tem uma vulnerabilidade social, a gente vai acionar essa assistência social. E o parto da criança com microcefalia também não apresenta uma particularidade, isso independente da sua etiologia. Dependendo da gravidade desse processo, a gente vai adotar, o serviço de saúde específico vai adotar estratégias para os partos considerados de alto risco. Isso conforme a equipe experiente e os recursos eletrônicos de vitalidade fetal disponível. Olá, meu nome é Suelen Suemi e eu vou falar um pouco sobre a toxoplasmose gestacional. A toxoplasmose tem como agente etiológico o Toxoplasma gondii, que é um protozoário intracelular obrigatório. Tem como hospedeiro definitivo o gato e outros felinos, e como hospedeiro intermediário o homem e outros animais. Além disso, a toxoplasmose tem um alto risco de acometimento fetal. Ela ocorre em todo o mundo, mas é endêmica no Brasil, principalmente em algumas regiões. A infecção se dá principalmente pela ingestão da carne mal cozida de animais infectados, vegetais, frutas e água contaminados e também pela inalação ou ingestão do parasita que está presente no meio ambiente. Na Europa, a infecção está mais associada à ingestão da carne crua ou mal cozida. Já no Brasil, há indícios que seja devido à elevada contaminação do meio ambiente. Em 2012, Dubey analisou vários estudos realizados no Brasil e mostrou que nasce de 5 a 23 crianças infectadas a cada 10 mil nascidos vivos. Em relação à transmissão, existem algumas dúvidas frequentes, como, por exemplo, o gato é o grande vilão da toxoplasmose? É proibido comer comida japonesa durante a gestação?
A resposta para as duas perguntas seria não. O gato não transmite a toxoplasmose. Quem vai transmitir são as fezes de um gato contaminado. Então, pode conviver com o gato, só não ter contato com as fezes, utilizando luva, lavando as mãos. Já a comida japonesa, você pode comer, pois o salmão ele não é contaminado com a toxoplasmose. Porém, todos os alimentos que você vai ingerir, você tem que tomar cuidado com a manipulação dele. O Toxoplasma gondii, ele passa por diferentes formas no seu ciclo evolutivo, destacando-se então a forma de taquizoíto, bradizoíto, esporozoíto e o oocisto, que eu vou explicar melhor no próximo slide. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii vai se iniciar com o gato, ali à direita, fazendo a caça de um animal contaminado. Nos tecidos dos animais, a forma presente seria o bradizoíto. Então, o gato faz a ingesta do bradizoíto, que será convertido dentro do intestino do gato em esporozoíto. O esporozoíto, ele vai ser eliminado nas fezes do gato dentro do oocisto. O oocisto, então, é a forma resistente do Toxoplasma gondii, o que vai durar de meses a anos exposto ao meio ambiente. Por isso, o gato e os felinos são os hospedeiros definitivos, porque depende do intestino deles para ter a formação do esporozoíto. Dessa forma, o oocisto exposto no meio ambiente pode contaminar a água, verduras, legumes e também animais. Então, a ingesta desses alimentos mal cozidos, cru, mal higienizados, pode levar à infecção aguda. A fase aguda será composta pelo taquizoíto, e o taquizoíto que consegue fazer a passagem da barreira placentária. A infecção aguda materna apresenta-se assintomática na maioria das pacientes. Quando existem sinais e sintomas, eles são inespecíficos, como febre, náusea, vômito, cefaleia. E, além disso, tem relatos de recrudescimento ou a reativação da doença em pacientes imunocomprometidos, que são HIV, doença de Hodgkin ou quem faz uso de imunossupressores. Em 2009, Elbs relatou que vem ocorrendo a reinfecção em pacientes imunocompetentes, devido à diversidade genética do parasita, a proteção insuficiente do indivíduo infectado e as diversas cepas circulantes na natureza. A infecção fetal ocorre por transmissão transplacentária da gestante que está com infecção aguda. E 30 a 40% dos casos vão levar à toxoplasmose congênita. A idade gestacional que essa gestante vai adquirir a infecção, ela está relacionada com o grau de comprometimento da criança e com a transmissão. Essa relação é inversamente proporcional ao comprometimento e diretamente proporcional à transmissão. Assim, se a gestante adquirir no início da gestação, no primeiro trimestre, a transmissão é baixa e a gravidade do comprometimento seria elevada, e o contrário no final da gestação. A toxoplasmose congênita pode se manifestar com complicações graves, como por exemplo aborto espontâneo, ciúr, doenças neurológicas, visuais e outras. Porém, a maioria dessas crianças nascem sem alterações ao exame físico, precisando de uma investigação completa, que inclui o exame oftalmológico e de imagem cerebral. No Brasil,
há prevalência de até 80% nascerem com a retinocoroidite, mas as manifestações clínicas podem surgir ao longo do crescimento, formando então as sequelas tardias, que são comuns quando a toxoplasmose congênita não foi tratada. Então, 85% dos RNs assintomáticos ao nascer vão apresentar cicatrizes de retinocoroidite até os 10 anos e metade terão anormalidades neurológicas. 10% dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita irão apresentar a tríade clássica, que é composta por retinocoroidite, calcificações intracranianas e a hidrocefalia, como a gente pode ver nas 3 imagens. A retinocoroidite é um processo inflamatório que envolve o trato uveal do olho, que pode progredir para uveites e problemas mais graves de visão, até mesmo a cegueira. Além disso, a retinocoroidite pode gerar cicatrizes, que provocam manchas ou uma visão turva a longo prazo. Não existe um consenso mundial sobre o benefício do rastreamento da toxoplasmose. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a realização da triagem sorológica, principalmente em lugares de alta prevalência. O objetivo principal do rastreamento seria a identificação de gestantes suscetíveis e o segmento, visando a prevenção da infecção aguda e a detecção precoce. A triagem que é recomendada é feita pela detecção de anticorpos da classe IgG e IgM na primeira consulta do pré-natal. Além disso, no dia 4 de março de 2020, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União, ampliando o uso do teste do pezinho, para que seja feita uma detecção precoce da toxoplasmose congênita no SUS. É importante orientar sobre as formas de prevenção, principalmente as gestantes suscetíveis, com medidas como lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, como frutas, verduras, legumes, não fazer ingestão de carne cruas, mal cozidas ou de lugares com higiene não confiável, evitar o contato com o solo, com as fezes de gato, evitar que o gato se alimente de caça e também não tomar água da torneira, somente mineral ou filtrada. O diagnóstico é complexo. Em muitos casos, é difícil distinguir a infecção aguda da crônica. Ele deve ser fundamentado nas manifestações clínicas, nos riscos para adoecimento e na confirmação através do estudo sorológico. Os métodos utilizados podem ser indiretos ou diretos. Os indiretos seria a detecção de anticorpos da classe IgG e IgM, e os diretos, a reação em cadeia da polimerase, que é o PCR, por isolamento histológico ou imunohistológico. A confirmação dos casos feita pelo Laboratório de Saúde Pública é através da sorologia IgM-IgG e a avidez de IgG. Eventualmente, eles realizam o PCR. Como eu já disse, a recomendação é que a triagem seja feita através da detecção de IgM e IgG na primeira consulta do pré-natal. Mas, quando a gestante é suscetível e proveniente de uma região de alta endemicidade, deve-se fazer essa pesquisa de IgM e IgG a cada 2 ou 3 meses. A conduta depende da idade gestacional em que a sorologia foi realizada e do seu resultado. Quando realizada até a 16ª semana, o IgG for positivo e o IgM negativo, a gestante está imune. Caso os dois sejam negativos, ela é suscetível. Você faz orientações de prevenção primária. Se os dois forem positivos, é uma possível infecção aguda. Solicita o teste de avidez de IgG. Se o resultado da avidez for forte, a paciente está imune. Se for fraco, é uma possível infecção. Você inicia imediatamente a espiramicina e solicita a ecografia fetal mensalmente.
Quando o IgG for negativo e o IgM positivo, é uma infecção recente ou o IgM é um falso positivo. Você inicia a espiramicina imediatamente e repete a sorologia em 3 semanas. Caso o IgG dê positivo, confirma uma infecção e você solicitará uma ecografia fetal mensal. Se o IgG manter negativo, você suspende a espiramicina e orienta a prevenção primária. Quando a sorologia for realizada após a 16ª semana, o IgG for positivo e o IgM negativo, a paciente está imune. E dessa vez você vai solicitar uma ecografia fetal mensal. Quando os dois são negativos, o segmento é o mesmo de até a 16ª semana. O IgG positivo e o IgM positivo seria uma possível infecção aguda. Se for menor que 30 semanas, você vai iniciar a espiramicina. Se for maior ou igual a 30 semanas, você inicia a tríplice e solicita a ecografia fetal mensal. Quando o IgG for negativo e o IgM positivo, também é o mesmo segmento do realizado até a 16ª semana. As amostras subsequentes da gestante que é inicialmente suscetível, quando o IgG for positivo e o IgM se manter negativo, é um possível falso IgG negativo anterior. Então, é uma provável imunidade. O IgG e o IgM forem negativos, ela vai se manter suscetível. Mantém a prevenção primária e repete a sorologia no momento do parto. Quando o IgG e o IgM forem positivos, vai ser certeza de uma infecção aguda, porque você teve a soroconversão dos dois anticorpos. Quando menor que 30 semanas, vai ser a espiramicina, maior ou igual a 30 semanas, seria a tríplice, e sempre a ecografia fetal mensal. O IgG negativo e o IgM positivo seria uma infecção muito recente ou um IgM falso positivo. Você inicia a espiramicina imediatamente e repete a sorologia em 3 semanas. Se o IgG for positivo, confirma a infecção, ecografia fetal mensal. Se o IgG for negativo, você vai suspender a espiramicina, realizar a prevenção primária e sorologia a cada 2 ou 3 meses. Então, existem 2 formas de tratamento medicamentoso em relação à infecção aguda: a espiramicina e o esquema tríplice. Se a infecção aguda ocorrer após a 30ª semana, é recomendado fazer o tratamento tríplice materno. Quando for antes da 30ª semana, apenas a espiramicina, em dosagem de 1 grama, que são 3 milhões de unidades internacionais, de 8 em 8 horas, via oral até o parto, porque a espiramicina não atravessa a barreira placentária. Nos casos do uso da tríplice, ela é composta pela pirimetamina, 25 mg de 12 em 12 horas, a sulfadiazina, 1.500 mg de 12 em 12 horas e o ácido folínico, 10 mg por dia, todos via oral. O ácido folínico é utilizado como prevenção da aplasia medular que é causada pela pirimetamina. Olá, aqui é a Mirelle. Eu irei apresentar a vocês, junto com a minha colega Caroline, sobre o HIV. O vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido por nós como HIV, é um retrovírus, RNA, que possui maior afinidade pelas células do sistema imune, especialmente pelos linfócitos T helper. Esses linfócitos expressam receptores CD4 e são responsáveis pela resposta humoral do indivíduo. Sendo assim, a diminuição dos linfócitos TCD4 promovem um estado de imunossupressão e, consequentemente,
maior suscetibilidade a doenças oportunistas. Em relação à transmissão dessa doença, podemos classificá-la em 3 principais vias, que são a sexual, a perinatal e a parenteral. A via sexual ocorre quando há exposição sexual desprotegida, apresentando um risco elevado se for uma relação retal. Já em relação à parenteral, se dá pelo contato com mucosa, instrumento ou sangue contaminado pelo vírus, enquanto a transmissão perinatal, durante a gestação, se dá pela via transplacentária, durante o parto pelo contato do RN com secreções contaminadas pelo vírus e no puerpério através da amamentação. A transmissão vertical é uma das nossas maiores preocupações do HIV durante a gestação. Portanto, é necessário identificar os seus fatores de risco. Entre os fatores de risco materno se destacam a carga viral elevada, uso de drogas ilícitas por via endovenosa, tabagismo, múltiplos parceiros com relação sexual desprotegida, infecções genitais ou sistêmicas e, claro, a baixa adesão ou dificuldade ao acesso do uso dos retrovirais. Dos fatores anexiais se destacam a corominiorrex prolongada e a perda da integridade placentária. Já em relação aos fatores obstétricos, se destacam intervenções invasivas sobre o feto ou câmara amniótica, cardiotoco interna e, claro, o tipo de parto e se houve contato do RN com o sangue materno. Por fim, os fatores pós-natais, que seriam a amamentação, elevada carga viral no leite ou acometimento mamário, seja por lesões ou mastite mesmo. As que quiserem se aprofundar um pouco mais nesses fatores, eu encontrei esses dados na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e a referência está anexada nesse slide. Em relação ao diagnóstico, quanto mais precoce realizarmos, melhor, porque assim também vamos iniciar o tratamento o mais rápido possível, garantindo o controle da infecção materna e prevenção da transmissão vertical, sendo que o Ministério afirma que a boa adesão à TARV e manter a carga viral indetectável diminui o risco da transmissão vertical de 15% a 45% para menos de 2%. E é por esse motivo que nós realizamos a testagem para HIV universal durante a gestação, tendo 3 principais momentos para realizar esses testes. Na primeira consulta do pré-natal, idealmente, podendo estender no primeiro trimestre, no terceiro trimestre da gestação e ao chegar no hospital ou à maternidade para o parto. Se essa gestante tiver história de exposição de risco ou história de violência sexual, podemos realizar um teste adicional. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde de 2019, os métodos preferenciais para o diagnóstico do HIV são os testes rápidos. É importante salientar isso porque algumas literaturas, como o próprio Rezende, de 2017, afirmava que seria necessário complementar com testes laboratoriais que têm um pouco mais de especificidade. Porém, esses testes, como o Western blot ou o próprio ELISA, além de ser mais onerosos, demoraria até 14 dias para chegar aos resultados, e isso atrasa o nosso diagnóstico, que é justamente o que nós não queremos, pois quanto mais precoce iniciar o tratamento, mais rápido a carga viral será indetectável. Sendo assim, o Ministério da Saúde garante 2 testes rápidos positivos, de marcas diferentes, independente se esse paciente é uma gestante ou não, está feito o diagnóstico. Após o diagnóstico, nós devemos realizar o seguimento da gestante infectada, sendo que o Ministério recomenda pelo menos 3 cargas virais. A primeira é realizada na primeira consulta para verificar a viremia da paciente. A segunda é entre 2 a 4 semanas após iniciar o TARV para verificar a sua eficácia. E a terceira, a partir de 34 semanas para indicar a melhor via do parto. Outro exame importante a ser solicitado é a contagem de TCD4,
que vai depender muito do perfil da paciente. Por exemplo, se ela acabou de ser diagnosticada e iniciou o tratamento agora, nós vamos realizar a contagem de CD4 na primeira consulta e pelo menos a cada 3 meses durante toda a gestação. Porém, se essa gestante já está em segmento clínico e em uso de TARV e carga viral indetectável, nós realizamos apenas 2 contagens, uma na primeira consulta e a segunda após 34 semanas. Já em relação ao teste de genotipagem, ele está indicado antes de iniciar o tratamento para todas as gestantes. Porém, não é necessário aguardar o resultado da genotipagem para iniciar o TARV, porque nós queremos iniciar o tratamento o mais precoce possível. E no que consiste esse teste? Nada mais é do que uma forma de verificar o padrão genético das mutações virais e possíveis resistências biológicas às classes terapêuticas dos antirretrovirais. Vamos abordar agora o manejo terapêutico dessas gestantes. É importante ressaltar que o tratamento antirretroviral ele é indicado para todas as gestantes infectadas pelo vírus HIV e ele não deve ser suspenso após o parto. O tratamento antirretroviral ele pode ser iniciado antes mesmo de se ter os resultados dos exames LTCD4, carga viral de HIV e a genotipagem. Isso principalmente naquelas gestantes que estão iniciando o pré-natal tardiamente. Isso se deve pelo fato de que o risco de transmissão vertical do vírus HIV ele é totalmente dependente da carga viral de HIV materna. Ou seja, quando eu alcanço a supressão da carga viral materna, há uma redução significativa na taxa de transmissão vertical. O esquema inicial preferencial é composto por 2 drogas da classe dos inibidores da transcriptase reversa, sendo eles a lamivudine e o tenofovir, e uma droga da classe dos inibidores da integrase, sendo ele o raltegravir. Esse esquema ele é utilizado principalmente para aquelas gestantes que apresentam o diagnóstico de HIV no pré-natal, aquelas gestantes que já haviam conhecimento da infecção pelo HIV e já estavam em uso da terapia antirretroviral. Se elas apresentarem uma carga viral indetectável ou menor do que 50 cópias, elas podem manter o mesmo esquema, exceto se esse esquema conter o dolutegravir, que abordarei mais à frente. O tenofovir e a lamivudina são as drogas de escolha da classe dos inibidores da transcriptase reversa, como já foi dito. Isso se deve principalmente pela sua facilidade posológica, por ser dose única diária e por não ter sido demonstrado nenhuma heterogeneidade associada a essas medicações. Os efeitos colaterais são mínimos, então ele é muito bem tolerado durante a gestação. Se houver contraindicação ao uso do tenofovir, pode-se lançar mão do uso da zidovudina. Nesse momento já se deve pedir uma testagem para o alelo HLA B5701, porque a próxima droga que deve ser alternativa ao uso da zidovudina seria o abacavir. Pacientes que possuem esse alelo positivo, eles possuem grandes riscos de hipersensibilidade associada a essa droga. Na classe dos inibidores da integrase, o raltegravir é a droga de escolha. Isso é associado principalmente à redução rápida da carga viral de HIV materna. É importante ressaltar que pode haver um aumento das transaminases, principalmente no 3º trimestre de gestação, sendo totalmente reversíveis após a retirada da medicação. Dessa forma, é necessário o monitoramento do perfil hepático dessa paciente durante toda a gestação. Os esquemas alternativos ao uso do raltegravir é o atazanavir-ritonavir e na impossibilidade do uso desse pode ser utilizado o darunavir-ritonavir. Agora vamos falar sobre os principais efeitos adversos relacionados a essas drogas. O abacavir, como já foi citado anteriormente, possui como principal efeito adverso o risco de hipersensibilidade, principalmente nos casos em que o alelo HLA-B é positivo. Já o tenofovir apresenta risco aumentado de toxicidade renal, podendo desenvolver lesão renal aguda e até síndrome de Fanconi. Logo, antes de se iniciar o uso dessa medicação, deve ser avaliado se a paciente possui alguma doença renal prévia e deve ser feita a estimativa da taxa de filtração glomerular dessa paciente. Já a zidovudina apresenta como os principais efeitos adversos relacionados ao trato gastrointestinal, como anorexia, náuseas, vômitos, porém pode evoluir também como anemia importante e neutropenia. A droga deve ser substituída quando se observar uma hemoglobina menor do que 10 e uma neutropenia importante menor do que 1000. O raltegravir apresenta como os principais sintomas relacionados ao trato gastrointestinal também.
Já o efavirenz é uma droga de segurança comprovada, porém a principal preocupação é a neurotoxicidade relacionada a essa droga. Sintomas como tontura, sensação de embriaguez, insônia, dificuldade de concentração podem ser descritas. É importante orientar a paciente a evitar o uso de álcool e drogas associado à droga e também orientar que esses sintomas vão desaparecendo ao longo do tratamento. O atazanavir-ritonavir também apresenta efeitos adversos relacionados ao trato gastrointestinal e, além disso, pode haver aumento das bilirrubinas às custas da bilirrubina indireta e das transaminases, podendo evoluir até com icterícia. Deve-se considerar suspensão nos casos em que houver grande incômodo para as pacientes. A SIR é a Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imune. Ela é uma meta na terapia antirretroviral. É caracterizada pela recuperação do sistema imunológico do paciente e os fatores preditores de desenvolvimento da síndrome são as baixas contagens de linfócitos TCD4. Acontece uma piora paradoxal das doenças infecciosas pré-existentes. Nesses casos, principalmente a tuberculose latente, que pode ser desencadeada nesse momento. Em geral, é autolimitado, porém pode assumir formas graves. O diagnóstico da SIR é totalmente clínico, acontece entre 4 e 8 semanas após o início da terapia antirretroviral e é caracterizado por uma redução das contagens de linfócitos TCD4 e da carga viral de HIV. Nesse momento, devem ser excluídas falha da terapia por má adesão ou por resistência viral. O tratamento é totalmente sintomático, a terapia antirretroviral deve ser mantida e deve ser realizado os tratamentos das doenças desencadeadas nesse momento. A corticoterapia fica mais restrita aos casos mais graves. Procedimentos invasivos nas gestantes infectadas pelo vírus HIV são contraindicados durante o pré-natal e o parto, sendo eles a cordocentese, a cardiotoco interna e a amniocentese. Isso se deve principalmente pelo alto risco de transmissão ao feto. O Ministério da Saúde recomenda que, se houver necessidade de amniocentese, pode ser utilizada a azidovudina endovenosa 3 horas antes da punção, porém deve ser avaliado o risco e o benefício desse procedimento. No manejo obstétrico, como já foi citado anteriormente, a carga viral na 34ª semana é imprescindível para a indicação da via de parto e também para a utilização da azidovudina intraparto. Nos casos de carga viral detectável ou desconhecida após a 34ª semana, deve ser utilizado o uso da azidovudina intraparto, na dose de 2 mg por quilo, uma infusão contínua de 1 mg quilo-hora até o clampeamento do cordão. Nesse momento, devemos observar que o clampeamento do cordão de paciente HIV positivo deve ser imediato. Nos casos de cesariana eletiva, deve ser iniciado pelo menos 3 horas antes do procedimento cirúrgico e nos casos de parto vaginal, deve ser iniciado no trabalho de parto. Nesse fluxograma do Ministério da Saúde, podemos observar que gestante que possui carga viral desconhecida ou detectável na 34ª semana tem indicação de parto cesáreo, eletivo e empelicado a partir da 38ª semana, e o uso da azidovudina injetável é mandatório nesses casos. Se a gestante possui a carga viral detectável, porém essa carga é menor do que 1000 cópias, o parto pode ser vaginal e, se for contraindicado este, pode ser utilizado o parto cesáreo. A azidovudina injetável também é mandatória nesses casos. Agora, se eu tenho uma gestante que tem uma carga viral indetectável na 34ª semana, o parto pode ser preferencialmente vaginal, a não ser que tenha alguma contraindicação deste. E a paciente não precisa realizar o uso da azidovudina injetável, deve-se apenas manter o uso da terapia antirretroviral habitual por via oral. No pós-parto, é muito comum a baixa adesão à terapia antirretroviral, por isso a importância do agendamento de consulta tanto da mãe quanto do RN nesse momento. A terapia antirretroviral deve ser mantida no puerpério. Outra indicação nesse momento é a substituição do raltegravir pelo dolutegravir em até 90 dias pós-parto. Para a utilização do dolutegravir, é importante assegurar que a paciente faça uso de métodos contraceptivos eficazes, afinal essa droga é contraindicada na gestação. Se houver contraindicação do dolutegravir, pode-se lançar mão do efavirenz. A amamentação ela é contraindicada em gestantes HIV positivo. A terapia antirretroviral não elimina o vírus do leite. Dessa forma, a paciente tem indicação de inibição farmacológica imediatamente após o parto,
pode ser utilizado a cabergolina 1 mg via oral. Se não for utilizada a inibição farmacológica, pode-se lançar mão da compressão da mama, a fim de evitar a manipulação e a estimulação das mesmas, embora seja um método de baixa adesão e uma efetividade questionável. O RN tem o direito de receber fórmula por pelo menos 6 meses.